gente, vamos lá, de novo na ativa. Vamos entrar agora mais uma aula CEP histograma. E essa parte do histograma já vamos dividir em duas. Vamos ver uma parte do histograma na parte 1, depois vamos ver outra aula, que é a parte 2, que é um pouco grande, a gente vai quebrar para assimilar melhor. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver a hora que vocês estão aí, tudo bem? Qualquer dúvida que aparecer, vamos lá no Telegram, né? Ou manda um e-mail, manda um zap, faz como quiser, mas não fique com dúvidas. Então vamos embora, gente. O que é que seria esse histograma? Então vamos ver histograma, né? E o que é que seria esse histograma? Acho que alguém já ouviu falar, né? Uma ferramenta gráfica, deixa eu pegar aqui o nosso laser. Ferramenta gráfica é um gráfico, gente, elaborado através de barras verticais que serão muito úteis para... O que é isso? O histograma é um gráfico de barra vertical. Então aprendam que o histograma é um gráfico de barra vertical. Porém, não é todo gráfico de barra vertical que é um histograma. Às vezes muita gente confunde, coloca lá um histograma, quando eu vou ver, não, é um gráfico de barra comum. Não é um histograma. Então, olha o que é que ele é útil, para que serve esse histograma. Identificar o tipo de distribuição, isso é que é o mais importante do histograma. Identificar o tipo de distribuição. Identificar possíveis causas de variação, isso ele vai também identificar. Analisar as influências das causas comuns. O histograma consegue também identificar um pouco de causa comum, como a influência delas agem no processo. E confrontar a variação obtida com as especificações. Isso a gente vai ver muito quando for ver lá a capacidade do processo. O tempo todo vai ficar aparecendo aquela curvinha de Gauss, famosa curva sino, e os limites e a especificação. Você vai comparar, e aquela curva sino parte de um histograma, né? Parte de um histograma. Então, para que serve o histograma? Imagina que você tem essa tabela aqui, ó. Em um processo produtivo, a quantidade de peças fabricadas a cada dia está descrita na tabela abaixo. Então, aqui, ó. A cada dia passou, eu contei a quantidade de fabricação. A partir desta tabela, responda como os valores estão distribuídos. Qual o valor que aparece com maior frequência? Gente, quando a gente vê uma tabela, por menor que seja a tabela, fica difícil a gente responder. A gente pode até responder, vai quebrar a cabeça. Como os valores estão distribuídos, fica difícil. Qual o valor que mais aparece, você vai ter que contar. Então você vai demorar a fazer isso. Então o histograma, que é feito com essa tabela, serve para isso. Quando você pegou essa tabelinha e jogou num histograma, aconteceu isso. Aí, opa! Agora quando você vê o gráfico e não a tabela, como eu respondo a letra A? Como os valores estão distribuídos? Olha como eles estão distribuídos. Eles estão distribuídos e eles aparentemente aparecem com uma curva normal. Porque, ó, se eu puxar aqui a minha caneta, ó, não é? Se parecendo com a normal. Se parecendo, não sei se é normal. Está se parecendo. Então, qual o valor que aparece com maior frequência? Na hora você vê, ó, 36, que é o que aparece mais. Então, o histograma serve para isso, gente. É fácil você conseguir descobrir aquelas perguntas, não é? Fácil. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar. Mas olha, parece uma curva normal. E a segunda pergunta que aparece mais 36. E esse aqui agora? Voltar de novo para minha caneta. Agora que é? Vamos verificar como seria a distribuição dos dados abaixo. Aqui está os dados, ó, dia, refúgio. Ele observou aqui o refúgio. Então, gente, ele quer... A gente vai pegar, já colocou a clássica aqui, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, que era a quantidade de refúgios, e a contagem. Uma tabelinha, só para a gente verificar como é que se comporta isso aqui. Então, vamos lá. Eu vou riscar o 28, quero ver que eu riscar um aqui, pô, 28, vou colocar um xzinho aqui no 28, 28. Opa, 29, 27 e 27, duas vezes, então 27 e 27, opa, mais um 28, 29, 30,
28. 28. Aí, ó, vai fazendo isso até concluir, tá? Talvez eu acelere o vídeo aqui. Então corto para chegar no final. 27. Aqui, ó. 27. Depois 26 teve 1, 2, 26, 26, 1, 2, 25, 25 teve mais um aqui, o 25, 26, 1, 2, 3, então 1, 2, 3, opa, 25 teve um aqui, 24, 26 mais um, 25, 21, ó, 21, tá lá fora o 21. Não, eita, aqui é dia, né, gente? Nada a ver, aqui é dia. Corta esse dia aqui. Refugo, 26. 26, 25, 24, 1, 2, então 1, 2, 23, 23, 24 mais um, 24 mais um aqui, 22, 22, 23, 24, 25. Então, como é que se comporta nas dados? Se você puxar aqui, ó, vai ficar parecendo normal, né? Aqui você vai fazer a frequência observada. Aqui é o que? 1. Observei uma vez, duas vezes, 5 vezes. Aqui 5 vezes também. Aqui 7. Aqui 4, 3, 2, 1. E qual é a frequência relativa? Você tem ideia de quantas vezes aparece cada um desses? Ó, então o que mais aparece é o 26, 7 vezes. Mas qual é a frequência relativa? Então em relação ao total. Quanto é que é o total aqui? Se eu contar aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 3 linhas, 30, né? Então isso aqui dá 30. Então tem que pegar cada um desse aqui e dividir por 30. Então aqui é 1 dividido por 30. Quanto é que dá isso? Pega a calculadora aí e divide 1 por 30. 0,03. 0,03. E aí você vai fazer com cada um desse para encontrar a frequência relativa. Então agora esse 7, quanto seria o percentual do maior? Percentual é 7 por 30. Que dá quanto isso aqui? Se eu dividir 7 por 30, vamos lá, 7 dividido por 30, 0,23. 0,23. Isso aqui dá o que? 23%. Então 23% do todo é o número 26. 26%, 23% do total é o número 26, né? Então você tem a frequência observada e a frequência relativa. Gente, isso a gente não faz mais na mão assim como estão fazendo, né? Vamos ver aqui na frente uma coisita que a gente não faz isso na mão. Esse aqui é outro exercício, tá? Deixa eu pegar o laser. Esse aqui é outro exercício. Tem uma tabela e quando você vai criar um histograma, você tem que usar, quando o histograma é feito com variação contínua, né? Aqui como foi feito com atributos, foi contagem, você conta a quantidade e faz isso, uma contagem. Mas quando é valores variáveis, a gente tem que usar o intervalo de classe, né? Que o intervalo de classe, você, por exemplo, para achar esse casinho aqui, ó, que é o número de classe que você vai ter, a quantidade de classe que tem que ter, você vai dividir o número de observações. É uma tabela que divide, não, tem uma tabela primeiro, né? Você vai pegar o número de observações e pegar, se de 31 a 50, você vai criar um de 5 a 7, o número de classes.
Vamos ver aqui na frente. De 51 a 100, 6 a 10. No nosso caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 5 vezes 8, 40. 40 números, 31 a 40 observações. Então, de 5 a 7. Então, você vai criar uma classe de 5 a 7, ou 5, ou 6, ou 7. É os intervalos de classe. São quantas classes você vai fazer? Que intervalo de classe é esse, meu Deus, que o está falando? É isso aqui, ó. Ou a gente usa tabela, ou a gente usa isso aqui também. A gente pode, para usar o K, eu tiro a raiz de N. Por exemplo, raiz de 40, quanto é que é? Raiz de 40, gente, para quem tem ideia, raiz de 40, 40, raiz quadrada de 40 dá 0, dá 6, uma coisa. 6, um quebradinho, então 6. 6, tá vendo? Tá entre 5 e 7 e o 40 tá aqui dentro, então você pode usar 6. Ou você usa isso aqui, ou você usa essa tabela. Mas o que é esse intervalo de classe? Então, primeiro a gente descobre quantas foram as observações, não é isso? Então, a caneta. Foram 40 observações, né? A quantidade de números que tem aqui dentro, ó. 40. Vamos lá. Agora vai descobrir quem é a amplitude. Tá lembrado a amplitude? Eu pego o máximo menos o mínimo. O máximo da onde? O máximo daqui. E o mínimo, que foram o máximo 40.4 e o mínimo 28.4. Então, quem é a amplitude? É o máximo menos o mínimo. 40.4 menos 28.4 dá 12. Essa é a amplitude 12. Então, se eu definir que 40, eu vou usar 6 intervalos, não é? 40 observações, gente. 40 observações, ó. 31 a 40 pode ser 5, 6 ou 7. Então, eu vou usar 6. E se eu fizer por aqui, vai dar um 6, alguma coisa, eu vou usar 6. Então, 6 intervalos. Eu pego essa amplitude, olha, e divido por 6. A amplitude dividido por 6. Eu encontro 2. Cada intervalo irá variar de 2 em 2. O que é isso, 2 em 2? Eu pego o menor número, que é o meu primeiro início da minha escala, 28.4. Ele vai variar de 2 em 2. Então, 28,4 mais 2 dá 30.4. Então, essa aqui é a minha meu primeiro intervalo. Tudo que cair dentro entre esses valores, eu vou colocar lá, vou contar. Vai ser uma contagem. Depois de 30.4 mais 2, 32.4. E assim eu vou. Ó. E foi 6 intervalos até o 40.4, que foi o último. 40.4 é o máximo. Então ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Aí eu crio o meu gráfico. Essa primeira coluna é a contagem de quantos valores deram lá naquela tabela, nessa tabela, quantos valores deram nessa tabela, que entram dentro do intervalo 28,4 a 30.4. Eu conto e boto aqui. Depois do outro intervalo, eu conto também o que deu aqui dentro. Conto aqui. Se você encontrou um valor 30.4, aí você escolhe se coloca em um ou coloca em outro. Você decide. E o histograma é mais uma visão gráfica, não é uma visão exata, tá? Só que a gente não faz mais isso assim na mão. A gente vai usar o que? O Excel. O Excel ele resolve tudo. Como eu vou abrir o Excel, primeiro eu vou copiar esses dados que estão aqui. A gente tem que fazer o que? Vou manter, não vou descartar, para não manter aqueles valores riscado todo. Eu vou pegar, copiar esses dados que estão aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou abrir o Excel. Abre o Excel da vida. Abre o Excel em branco e joga esses valores ali na frente. Ctrl V. Só que eu tenho que colocar ele na coluna, colocar um embaixo do outro, assim vai ficar ruim fazer o histograma. Então eu pego o Excel aqui, ó, copio. Não dá para copiar. Eu posso até transpor, mas vai demorar a transpor um para um. Eu vou pegar, é mais fácil, mais rápido eu fazer isso. Agora eu pego todos eles aqui e transfiro para cá, para ficar visível minha tabela. Depois eu venho para cá, para não ficar voltando lá para cima e para baixo. Depois eu pego esse daqui, jogo aqui embaixo. Eu pego esse daqui e jogo aqui embaixo. Uma manobra manual gráfica. Você pode usar o transpor, colar e transpor, mas essa é a maneira mais rápida de fazer. Então agora, gente, eu vou selecionar essa coluna e dizer para ele inserir um gráfico. Gráfico recomendado. Ó, todos os gráficos. Aqui embaixo tem um tal de histograma.
Ó, já está prontinho, ok. Acabou-se. Essa é a distribuição da probabilidade. Bonitinho assim, preto. Ó, esse é o histograma. 1, 2, 3, 4, 5. 5, Luiz, é... O Excel fez com 5 classes. Nós fizemos aqui com 6, não foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas não pode fazer de 5 a 7, 5, 6 a 7. Então, tudo bem. Veja que esse gráfico que a gente fez antes estava dessa maneira. E o gráfico que o Excel fez está igual. Isso aqui não mostra, não se parece com uma curva de distribuição normal. Isso é outro tipo de gráfico. Wave. Ou qualquer outro tipo de distribuição, menos uma distribuição, como é que se diz? Normal. Não parece uma distribuição normal, tá? Mas você sabe que essa distribuição é desta maneira, como ele distribui os gráficos, tá, gente? Então faz no Excel. O Excel é fácil de fazer, histograma, colocou os dados, copia, né? Facinho, facinho, facinho. Então, vamos seguir aqui com nossos trabalhos. Qualquer dúvida a gente chama lá, né? Aí ficamos então, o gráfico, usando Excel facinho, facinho, vocês já aprenderam. Agora, gente, vamos partir para a distribuição de probabilidade normal. Quando uma distribuição é normal, como é que eu consigo tratar essa distribuição de probabilidade? Então, gente, se eu tiver, observa aí, tá? Vou pegar o computador. A variável x é normal. Se a variável x for um gráfico normal, com média e desvio padrão, tá lembrado que para fazer uma normal tem que ter pelo menos uma média e o desvio padrão. Então, eu posso descrever essa normal como uma variável z. Ó. E essa z é uma variável. Z é descrita como uma distância entre x e x médio, quer dizer, entre esse x e esse x médio eu tenho uma distância, ou entre essa média e esse xs eu tenho uma distância. Essa distância eu vou chamar de z. Eu posso ter uma distância para o lado positivo aqui, que é um zs superior, que eu vou chamar. Eu vou dizer que esse xs menos a média, né, é uma distância. E eu vou dividir por sigma, por quê? Eu quero encontrar quantos sigma cabe dentro dessa distância. Se eu encontrar quantos sigma cabe dentro dessa distância, eu começo a calcular a probabilidade entre esse valor, né? Então, ó, através desta curva e dos valores de média e desvio padrão, podemos determinar a porcentagem de valores encontrados em qualquer valor. Ou melhor, podemos determinar qualquer probabilidade, para dizer, qual é a probabilidade de ser menor que esse x1? Qual é a probabilidade de ser maior que esse xs? Qual é a probabilidade de ser entre xs e a média? Eu posso saber, transformando os valores de x e de z e a partir dele determinar o valor de p de z, utilizando a tabela de distribuição normal. Então, por enquanto, a gente vai fazer alguns exercícios usando a tabela. Vamos aprender a usar a tabela. Então, essa é a tabela que os estatísticos fizeram, montaram. Por quê? Eles calcularam, gente, todas as áreas de todos os valores de P de Z, cada pontinho, cada uma unidade, eles foram calculando a área e calculando o P de Z. E criaram essa tabela. Essa tabela que muita gente já usa quando não está usando um Minitab da vida, né? Aí usa essa tabela. Quem não tem acesso ao Minitab, quem não tem acesso a um software de estatística, usa essa tabela que serve muito. E a gente vai aprender a usar essa tabela. Como usar essa tabela? No normal padronizado. Eles normalizaram um padrão e criaram uma tabela que você, né, com essa tabela consegue descobrir as probabilidades. Por exemplo, se eu quisesse descobrir qual a probabilidade de o valor der menor que esse x1, eu tendo a média e o desvio padrão, eu consigo achar com essa tabela. Então, como é que eu vou usar essa tabela? Primeiro, vamos ver esse videozinho aqui. Ó. Vou tirar minha caneta. Vou botar a mãozinha para eu ligar esse vídeo. Então, a gente vai ver como se comporta, como eu uso essa tabela, tá? Então, se cria isso é uma curva de desvio padrão, né? Como já sabe, a curva de Gauss, né? Então, entre um ponto A e B, eu tenho uma área, certo? Dessa curva. E essa área é calculada com essa integral aqui, ó.
Vocês não vão fazer isso, só está mostrando. É uma integral, que é por isso que os estatísticos fizeram todas aquelas áreas, fizeram todos aqueles cálculos que era aquela tabela. Então, se eu tenho uma média e eu tenho um desvio padrão, né? Ele está mostrando você aqui, média, desvio padrão, eu padronizei, ó, normal padronizado. Se o desvio padrão for 1 aqui e o 0 ser a média. Então, um exercício. Se a altura tem distribuição normal, deixa eu pausar aqui para nada menos. Se a altura tem uma distribuição normal com média 1.7 e desvio padrão 0,08, qual é a probabilidade da altura de uma pessoa estar entre 1.7 e 1.8? Opa, o que ele quer? Ele quer isso aqui, ó. Eu tenho um processo, não é? E ele quer saber esse processo, a média é 1.7, o desvio padrão é 0,08. E ele quer saber qual a probabilidade da altura de uma pessoa dar entre 1.7 e 1.8. Então tem que calcular essa área aqui. Calculando essa área aqui, pelaquela integral que ele mostrou anteriormente, eu tenho a probabilidade, certo? Vamos seguir em frente. Então, gente, seguindo em frente, deixa ele passar aqui um pouquinho. Então, ó, isso é a quantidade de sigmas que tem aqui dentro. Como eu calculei isso? Eu peguei a fórmula do Z, ó, do ZS. Ó, o Z, tá vendo aqui? O Z não é XS menos X médio sobre sigma. Então eu peguei o meu XS 1.8, que é maior que está aqui, menos a média, né? Deixa eu até pegar o laser, que é laser. Peguei o XS, que é 1.8, superior, menos a média 1.7, tá aqui, e dividi por 0,08, que me deu 1.25. Então aqui dentro eu tenho Z de 1.25, eu tenho 1.25 sigmas aqui dentro. Se eu pegar esse 0.8 mais 1/4 do 0.8, vai dar 1.25. Então eu tenho isso aqui, tá? Seguindo em frente, liga o apontador, volta a mãozinha. Vamos lá, seguir em frente para poder aprender como usar a tabela. Então, e é fácil, não é difícil não, tá? É facinho. Então, calculei o Z, ó. Normal padronizada. Primeiro é essa, é aqui você está calculando do processo. Então, como é que eu crio a normal padronizada? Eu vou dizer que o sigma é 1 e que minha média é 0. E a distância para cá é 1.25, que é essa distância daqui. Isso é similar. Aí eu vou usar agora a tabela. Aquele 1.25 que eu tenho aqui antes, deixa eu voltar aqui, esse 1.25, oh meu Deus do céu, esse 1.25 aqui, que é o Z, eu tenho que achar na tabela. Eu achando ele na tabela, eu encontro a probabilidade de 1.5. Z, tá vendo? 1.25. Aí a tabela, como é que ela me mostra? Tá vendo? Primeiro eu vou achar o valor inteiro mais a primeira decimal, que é 1.2, não 1.5, então 1.2. Depois eu vou chegar a segunda decimal aqui, ó, 0,05. Então 1.2 com 0,05 é 1.25. Eu cruzo e encontro esse valor aqui, ó, 0,3944. 0,3944 é o meu P de Z, é a probabilidade de Z, ó, 0,3944 é a probabilidade de estar aqui, ó. Então, normal padronizada, 0 sigma, 1.5. Então, qual é a probabilidade? 0,39. Então, a probabilidade da altura de uma pessoa estar entre 1.7 e 1.8 é 39,44. Daqui para cá. Ok, gente? Facinho, facinho? Então, esse é como usar a tabela, tá? Então, a gente tem vários exercícios aqui, ó, para usar a tabela. Eu vou fazer 2 exercícios aqui
e vocês vão quebrar a cabeça fazendo o resto. Né? Legal? Então, gente, vamos fazer alguns desses. Fazer esse primeiro, que é a letra A. O que é que ele pede no exercício? Solucione, deixa eu pegar de novo aqui o apontador. Solucione os exercícios sabendo que o diâmetro externo de uma engrenagem segue uma distribuição normal, com média 100 mm e desvio padrão 5. Então tem uma média que é 100 e tem um desvio padrão que é 5. E daí eu vou fazer esse meu exercício. Quando eu tenho média e desvio padrão, eu tenho o domínio do processo. Eu só preciso ter a média e desvio padrão para dominar o processo. Então, essa letra A, ele fala, tendo uma média de 100 e desvio padrão de 5, eu quero saber a porcentagem de diâmetros abaixo de 98 mm. Vamos pegar a caneta aqui. A caneta, e eu vou pegar ela preta. Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar aí a sua curva assim. Criei minha curva assim, certo? Eu sei que aqui no meio tem uma tal de média. E que é a média? 100. E mais ou menos por aqui, não é? É o meu desvio padrão, que é quanto? 5. 5. O que é que ele quer? A porcentagem de diâmetros abaixo de 98. 98 está abaixo de 100, então mais ou menos por aqui. Não precisa ser exato, gente. É só para ter uma visão gráfica. Então 98 vai estar por aqui, ó. 98, certo? Ele quer a porcentagem de diâmetros abaixo de 98. Deixa eu pegar, mudar a cor da minha caneta. Ele quer, ó, o que está acontecendo aqui embaixo. Abaixo disso aqui. O que é que tem abaixo disso? Tá? Então, se eu pegar o meu Z1, abaixo aqui é o Z. ZI. Quem é o ZI? Se você voltar na sua tabela lá, gente, vamos voltar para você lembrar aqui das equações, ó. X médio menos XI. X médio menos XI. Sobre sigma, não é? Então, X médio menos XI sobre sigma. X médio menos o XI sobre o sigma. Então, quem é o X médio? 100. 100 menos quem? 98. Eita, que 8 feio danado. 98 sobre quem? 5, que é o sigma. Quanto que dá isso? 100 menos 98 dá 2. 2 sobre 5 dá 0,40. Esse é o teu Z. Então quem é o P de Z? Aí você vai sair daqui, certo? Vai sair daqui, vou manter esses dados aqui. E você vai lá na tabela, abre sua tabela. Lembre-se que, ó, essa tabela que você vai receber, ela mostra os valores que estão acima. Quer dizer, porcentagem do resultado, além de um limite único da especificação que está a 0 unidade de padrão. Então, olha aqui, ó, se eu aumentar aqui, essa tabela, gente, ela vai mostrar acima, tá vendo? Acima ou abaixo, porque tudo que acontece de um lado, acontece do outro. Então, estou mostrando que está acima, né? Para dizer acima de um ponto, tá? Acima de um ponto. Então, deixa eu reduzir aqui. Então, o nosso Z deu quanto? Deu, vamos voltar lá, 0,40. Então, deixa eu vir aqui na minha tabela, que é a tabela que vocês têm aí. Essa tabela vocês receberam, está lá no apoio de vocês, no material didático de vocês, tem essa tabela. Então, 0,40, Z é 0,4. Primeiro eu pego o inteiro mais a primeira carga decimal, 0,4. Mas se uma carga decimal é 0. Então, 0,4 é 0,0. O resto é tudo 0, 0, 0. Então, 0,40 está aqui, ó. 0,40 é o que? Esse valor aqui, ó, 0,3446. 0,3446. 0,3446. Então, aqui, gente, voltando lá, esse valor, 0,3446.
0,3446. Quem é isso? Isso é o P de Z. É a probabilidade de Z, que é o que? 34,46%. Quer dizer o que? Nem abaixo, gente. Tá lembrando que a tabela estava mostrando acima, e a gente sabe que tudo que acontece acima acontece abaixo, então abaixo 34,46. Quer dizer o que? Que a porcentagem de diâmetros abaixo de 98 é 34%. Ah, nossa, é muita coisa, né? Depende. Vamos supor que o teu processo, o teu cliente queira receber o produto que o alvo é 100 e a tolerância é mais ou menos 2. Então 100, 102. 100 menos 2, 98. Então o cliente quer receber de 98 a 102. Aí você fabrica essas peças, já joga 34 fora, no lixo. Então, gente, você tem que melhorar o processo. Esse processo não está bom. Tá? Não estaria bom, porque não ia atender o cliente. Isso a gente vai ver mais na frente quando chegar em capacidade. Mas já vou dando uma noção por aqui de como você consegue observar se o teu processo vai caber dentro do teu cliente. Então, nesse caso, você descobriu que 34% do que você fabrica há uma probabilidade enorme de cair abaixo de 98. Complicado isso, né, gente? Vamos seguir. É difícil, né? Usou a tabela Z, tá vendo? Foi tranquila? Vamos fazer de novo aqui, ó. Agora, a medida do diâmetro acima da qual tem-se 10%. Eu escolhi a letra D, porque o resto vão se repetindo igualmente, tá? Então eu escolhi a letra D para a gente fazer. A medida do diâmetro, ele quer agora o diâmetro, acima da qual tem-se 10% de diâmetros. Então, de novo, eu vou começar a fazer. Pega aqui, fazer o meu gráfico. Certo? Que eu tenho uma média, e a média eu sei que é 100. Meu desvio padrão eu sei que continua sendo 5. Não é? Então o que eu quero? A medida do diâmetro acima da qual tem-se 10% de diâmetros. Eu não sei onde é que eu colocar. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui que é um X1. Esse. E aqui eu vou dizer que isso aqui é 10%. Acima, né? Acima 10% de diâmetro. Então eu quero saber essa porcentagem aqui, ó. Eu quero saber que diâmetro é esse para essa porcentagem aqui, ó. De 10%. Então, ó. Agora você fez ao contrário. Você tem a média, tem o desvio padrão, não tem o diâmetro, mas você tem a probabilidade. Você tem o P de Z, que é 0,10, que é o 10%. Você tem o P de Z, né? 10% de diâmetro. Então, se eu tenho um P de Z, eu vou encontrar quem? O Z. Eu vou encontrar o Z. Como é que eu faço? Vou na tabela. Então eu tenho que agora, na tabela, encontrar um número que corresponde a 10% para encontrar o meu valor de Z. Como é que eu faço? Vou na tabela, saio aqui de novo, vou manter isso aqui, vou na tabelinha. Então aqui dentro, gente, eu tenho que encontrar o 10%. Veja que a coluna, e essa linha primeira aqui, é o Z. E o que está aqui dentro é o P de Z. Eu tenho o P de Z que é 10%, 0,10. Então aqui dentro eu vou encontrar o 010, 002, 020, 017, 015, 012, 010, 01075, 01056, 01020, 01003, 009. Então o mais próximo aqui, eu acho que é esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Opa, olha aí.
0,10, que é praticamente 10%, né? Então, quem é 0,10? Se eu seguir aqui, é 1,2, 0,10, 0,08. Então, 1,28. 1,28 é o meu Z. Tá vendo? O Z, 1,2 com 0,08. 1,28. Tá? Então, meu Z é de... Minha canetinha. Meu Z é de 1,28. Beleza? Opa, então se eu tenho Z, que é 1,28, que é igual, ó, quem é esse daqui? Vai ser o que? X1, né? É X1, vamos lá de novo na tabela, vamos lembrar como é que é aqui, ZS, XS menos X médio sobre sigma, tá vendo? Então, de novo, XS que é o superior, então vou chamar o superior, que é esse X1zinho que eu tenho aqui, vou chamar de X1, menos 100, que é o meu XS, sobre quem? 5. Olha que lindo. Agora você tem como calcular X1. Então, gente, quem é X1? X1 vai ser igual a esse 5 vezes 128, que dá quanto, gente? Vamos botar aqui na calculadora. 5 vezes, deixa eu apagar aqui, 5 vezes 1,28 vai dar igual a 6,4. Então 6,4. 6,4. E esse menos 100 quando eu passo para cá é mais 100. Então meu x1 é igual a quem? 106,4. Opa, ué. Então esse x1 aqui é igual a 106,4. Não é o que ele queria? A medida do diâmetro acima da qual tem-se 10% de diâmetro. Então, aqui, acima do 106,4 vai sair os 10% de diâmetro. Então, de novo, voltando a vocês, se o cliente pede e agora o cliente tivesse uma especificação de 100 mais ou menos 6, então 106 e 94, né? Então 106 para cá, 94. Então 106 seria a máxima que vai receber. Então, gente, já é 0,4, não, 8%, vai, 9% já estaria fazendo fora do especificado. Então você consegue detectar se você está fazendo fora ou dentro do especificado. Então, gente, entendeu o uso da tabelazinha lá? Então, nesse momento aqui, vou manter de novo, manter. Eu procurei esse 10%, que é 0,10, eu procurei aonde? Na tabela Z. Eu fui procurando, caçando, 0,10, 0,10, 93, 0,35, pá. Aí cheguei aqui. Eu podia usar esse, Luiz? Podia. Se você pegar 1,29, você vai ver que vai dar um quebradinho menor, vai dar uma diferença pequena. Mas como é estatística, gente, como é estatística, tem sempre o erro, né, aproximado. Então você podia pegar o 0,0985. Eu achei melhor pegar o 0,10, porque aqui já está na casa dos décimos de milésimo, então esse aqui está muito mais próximo. Ou pegar 10,20, achei isso mais próximo, eu peguei esse 10,03. Pegando esse 10,03 eu vi que era quem usei 1,2 e 0,08. Então 1,28 foi o que a gente fez, o que? Trouxe para cá 1,28. Cadê? Minha setinha de novo, meu laser agora, laser. Peguei 1,28 de 0,10, fui na tabela, encontrei Z igual a 1,28, joguei na fórmula 1,28, x1 menos 100 sobre 5, x1 x1 igual a 106,4, x1 106,4. Então, a medida do diâmetro acima da qual tem 10% de diâmetro é o 106,4 milímetros. Ok, gente? Qualquer dúvida, manda brasa.
Agora vocês vão quebrar a cabeça e fazer os restantes dos exercícios, tá? Manda brasa lá. Porém, o próximo vídeo vai ser a resolução dos exercícios. Eu vou resolver todos aqueles exercícios. Então, primeiro, façam. Sentem aí, vão quebrar a cabeça. Junto o grupo, chama algum auxílio. Mas tentem fazer as outras letrinhas, né? Que eu fiz algumas, né? Quantas tem? Eu fiz a A e fiz a D. Vocês têm B, C e o resto aqui tudo para fazer, tá? Então, quebrem a cabeça e façam. É só assim que você aprende. Depois a gente vai aprender como é que faz isso no Minitab de outra maneira mais rápida e mais. É assim que a gente começa a aprender e ganhar base, bagagem, entendeu? Então, a próxima aula vai ser a resolução desse exercício, tá, gente? Valeu, um abração no coração e até mais. Qualquer coisa, manda no Telegram lá. Outra coisa, vai lá no sininho do YouTube lá e dá um toque nele e faz inscrição, né? Porque vai ter muita coisa nova que vai aparecer, né? Muita coisa gratuita, nova, que vai aparecer para vocês estudarem mesmo, tá? Então, simbora, gente. Até lá. Tchau, tchau.